A paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui reunidos de forma remota, porém alegre. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos que tem comentado, tem acompanhado, tem visualizado as nossas lives, tem dado seu joinha lá para ajudar o canal. Aqueles que têm se inscrito, estamos com 119 inscritos. Vá lá, você que ainda não se inscreveu, se inscreva, peça ali, clica no sininho para notificação. Toda vez que tiver uma live no canal, você vai ser notificado. Como eu já havia prometido na igreja domingo, durante a nossa ceia, nós tivemos uma ceia maravilhosa nesse último domingo, plena da presença de Deus, da comunhão dos irmãos e do Espírito Santo. Foi uma grande bênção. E ali eu prometi que eu faria uma live, talvez no domingo, mas não foi possível fazer, estou fazendo só agora, para nós falarmos um pouco a respeito de um assunto atual, muito necessário que eu me posicione, que é o envolvimento do crente com a política. E eu gostaria de, nessa live, atingir dois objetivos. O primeiro é desmistificar o envolvimento da Bíblia, dos personagens bíblicos, com a política partidária. O segundo objetivo seria de nós podermos aconselhar os irmãos para fazerem uma votação honesta, eficaz e que venha produzir mudanças de verdade, mudanças positivas para o município onde o irmão vive. E esse é o nosso humilde objetivo. Eu vou convidar você, poderia ter escolhido muitas passagens, Neemias, Livro dos Reis, Livro das Crônicas, enfim. Mas eu escolhi uma passagem do Evangelho de João, no capítulo de número 19, do versículo 38 em diante, que vai falar a respeito da morte de Jesus na cruz e o envolvimento de dois personagens muito importantes que são corriqueiramente ou frequentemente ou correntemente citados pelos candidatos à política aí, que é José de Arimateia e Nicodemos. Então, eu queria que você, antes de mais nada, tomasse o texto nas suas mãos, lesse para nós orarmos. João, Evangelho, capítulo de número 19, versículo 38. Diz assim: Depois disto, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas em oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. E então foi e tirou o corpo de Jesus da cruz, é claro. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 arratéis de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumavam fazer, na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar, onde foram crucificados, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto daquele sepulcro, puseram a Jesus. Vamos lá. Senhor Deus, pedimos a Tua bênção sobre as nossas vidas, dos nossos queridos irmãos que nos acompanham, e que possamos ter um aproveitamento nessa live de aconselhamento, de despertamento, para que possamos ter êxito nas eleições, paz dentro da Tua casa e também nas cidades onde a Tua obra está localizada. Assim, peço-te a Tua iluminação do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. É muito comum, meus irmãos, que nesta época de eleições, as pessoas, principalmente os crentes, tentem validar sua candidatura
tentando buscar na Bíblia alguns exemplos de políticos, para poder justificar seu envolvimento com a política. Mas, em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte: eu não tenho nenhuma filiação partidária, nunca tive, não tenho, não pretendo ter. Meu pai era um homem muito politizado, getulista doente, que tomou parte da Revolução de 30, quando Getúlio assumiu o poder por uma artimanha, né? Depois da Constitucionalista de 32, quando os paulistas se voltaram contra o governo de Vargas, e meu pai, como bom mineiro, estava ali pronto a defender o Estado de Minas e Getúlio. Então, um getulista doente, ferrenho. O meu irmão, que é o irmão mais velho, já é falecido, ele foi aqui em Três Rios, ele foi vereador por diversos mandatos, foi presidente da Câmara, foi vice-prefeito e, finalmente, prefeito interino, que terminou, na verdade, o mandato em 1962, do então prefeito, como é que ele chamava o prefeito? César Louro, aqui em Três Rios. César Louro adoeceu, meu irmão então assumiu e terminou o mandato. Bom, de forma que venho de uma família politizada, mas eu sempre me interessei pela política enquanto ciência. Faz parte da minha formação, após graduação em ciências políticas, mas nunca gostei da política partidária, jamais pensei em me envolver nisso. Então, com toda a neutralidade possível, eu venho trazer essa abordagem aos irmãos, sem nenhum interesse particular ou partidário, apenas de orientação para os irmãos e para desfazer aí alguns maus entendidos que existem no nosso meio concernente a isto. Então, vamos lá. É muito comum quando os crentes querem justificar a sua militância política, eles buscarem refúgio, apoio em alguns personagens da Bíblia. Começam a fazer uma confusão, porque os personagens da Bíblia que tiveram um momento político, vamos assim dizer, nenhum deles estava num regime democrático, nenhum deles foi alçado a qualquer cargo mediante ao voto. Eram todos eles servidores de grandes ditaduras imperiais da antiguidade. Então não há nenhuma relação com a nossa política partidária de hoje dentro dos regimes democráticos. Era uma situação completamente diferente. Eram monarquias absolutistas lá da antiguidade que se instalavam pelo poder da espada e assim dominavam, oprimiam e governavam. Então é nesse contexto aí. A gente precisa entender que política, a própria palavra já diz, política é uma ciência em que se busca as melhorias para a polis, para a cidade. Então a melhor definição que nós poderíamos tentar dar à política seria quando a necessidade de alguma medida se hermana à vontade do governante ou dos governantes de se satisfazer aquela necessidade. É o querer junto com o poder fazer. Isso é a melhor definição da essência da política para nós. Então, é procurar um caminho de que a força de vontade, a vontade de se realizar obras, atos, leis em prol do coletivo, da coletividade, da nação, do município, do estado, enfim, é que deve ser buscado e não interesse particular como a gente vê no dia a dia. Então, sempre que a humanidade, desde que a humanidade deixou de ser nômade, sair peregrinando em busca de caça e coleta e passou a ser sedentária, a desenvolver agricultura, a desenvolver as primeiras paliçadas, ter ideia de armazenamento, veio também a ideia de proteção, as necessidades de armazenamento, de mantimento, de proteção, de organização do espaço, de estabelecimento de normas. Assim vai se montando as bases do que mais tarde vai ser o Estado, né? Então a política vai
criando esses caminhos, vai fazendo essas ligações entre as necessidades que aparecem e o poder de organizar, de querer fazer, de querer realizar. Assim é a política. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê alguns exemplos que são mencionados por alguns políticos evangélicos erroneamente, né? Não vou citar Moisés porque seria uma ignorância. Todo mundo sabe que Moisés foi criado na corte, mas não era nobre e nunca seria rei do Egito. Isso é só sonho, né? Porque existia lá um herdeiro para o trono e Moisés nunca alcançaria isso. Mas vou falar do primeiro deles, que é José do Egito. José, filho de Jacó, é um exemplo citado exaustivamente por esse pessoal, dizendo, olha, José foi governador do Egito. Mas José não foi governador do Egito no sentido que nós temos governador de Estado hoje. Porque José, irmãos, ele era um homem que Deus colocou ele em uma posição privilegiada. Foi Deus que colocou. E não era uma posição político-partidária, era uma posição que Deus socorreu a ele e ao seu próprio povo através da posição de José no Egito. Então, nós sabemos que José foi lançado numa cisterna pelos seus irmãos, ia ser morto, com a interferência então de um de seus irmãos. Ele é vendido como escravo, e Judá, me parece, se não me falha a memória, aí vende ele para os ismaelitas, que os vendem, que o vende lá para o Império Babilônico, e lá ele é escravo na casa de Potifar. Dali a mulher tenta seduzi-lo, ele não cai no conto da mulher e amarga uma prisão. Aí começa o negócio. Primeiro, traído pelos irmãos, ameaçado de morte, vendido como escravo, acusado de um crime que não cometeu, passou 14 anos na prisão. Você lê a Bíblia, parece que foi alguns dias, 14 anos na prisão, para depois, através de uma intervenção divina naquele sonho de Faraó, usando um dos ex-detentos que com ele ali cumpriu uma parte da pena. Então ele é lembrado sobre a importância da revelação de José e o menciona Faraó, ele revela o sonho e Faraó então, movido pelo Espírito de Deus, chega à conclusão que não havia ninguém melhor no reino a não ser José, para que fosse então o responsável, né? Então coloca ele como um grão-vizir, ou um grande ministro, não o primeiro-ministro, porque o primeiro-ministro é uma construção nova, recente, né? da modernidade. Ele é um produto, a construção do parlamentarismo, desse sistema de governo parlamentarista. Mas o grão-vizir, o grande ministro, literalmente falando, ele era responsável pela parte de abastecimento e administração. Aqui no Brasil, durante os tempos da coroa, desde da vinda da família real para o Brasil até o fim do segundo reinado, em 1889, quando Dom Pedro II sai para dar lugar à República, existia aqui a figura do intendente-mor, que era a pessoa responsável pelo abastecimento não só da corte, mas de todo o país. Assim como tinha o ouvidor-mor, que era encarregado de ouvir os reclamos, as reivindicações populares, levar ao rei, enfim. Então, o que José no Egito era, na verdade, uma espécie de intendente-mor, um cargo que não era eletivo. Portanto, ele é o segundo, falar, ele só não vai ser maior do que eu no trono. Toma aqui o meu anel, mas tua palavra no Egito vai ser como a minha, porque eram tempos de dificuldade e emergência e não havia tempo para se implementar uma medida política, administrativa, com a aproximação das necessidades segundo a revelação. Então, naquele momento emergencial, ele é alçado essa posição e desempenha um papel
administrativo, de intendente-mor perfeito, e salva o Egito da miséria e acaba conquistando as terras do capital privado para Faraó na troca por mercadorias. Né? Então, José não é um político, ele não pode ser um exemplo de político, porque ele não foi político como nos dias atuais. Vote em José do Egito. Não tinha isso. Com aquela condição toda turbulência. Eu pergunto, algum dos senhores que se candidatam estão dispostos, por fidelidade a Deus, a passar o que esse rapaz passou? É claro que não. Então, não se compara com José. O segundo exemplo, eu poderia citar aqui o caso de Davi, mas não vou citar Davi, porque era rei, monarquia, nada tem a ver com eleição. É um cargo político, mas ele foi alçado a coroa, ao trono, por iniciativa de Deus. Então não foi candidato a nada, não é esse o exemplo. Mas o segundo exemplo que eu vou dar é o do profeta Daniel, que está lá na corte medo-persa, preso desde os 14 anos de idade, e ali desempenha um papel fundamental na administração. Daniel era um homem ligado à área administrativa, igualzinho o caso de José. E, dado os seus conselhos ao rei, cresceu em grande prestígio diante do rei, mas era um exilado, era uma pessoa que pagou um alto preço, e Deus o colocou, por divina revelação, naquele cargo administrativo, aquele cargo de conselheiro do rei, tão importante. Então, Daniel passou por tudo aquilo que nós já lemos no seu livro, inclusive pelo episódio da Cova dos Leões, e Deus o colocou em uma posição privilegiada. Aí eu pergunto novamente, será que os irmãos são candidatos? Estão dispostos a pagar o preço que Daniel pagou? É claro que não, que eu conheço essa turma, eles só querem vida boa. Estão negando Jesus aí por coisa muito menor. Se botar na cova do leão, não precisa nem botar na cova dos gatos que já estão gritando e correndo. Essa turma gosta de facilidade, porque eles não conseguem ser fiéis em nada, nem a palavra que eles dão eles conseguem manter. Quanto mais ter a pretensão de se parecer com Daniel, esse profeta santo. O terceiro exemplo que é mencionado é Nicodemos. Nicodemos, quem era Nicodemos? Nicodemos era um mestre de teologia, que era membro do Sinédrio. E o que era o Sinédrio? O Sinédrio era uma espécie de supremo tribunal religioso dos judeus nos dias de Jesus. Era encarregado de julgar as causas, as questões de ordem religiosa, mas não tinha poder para matar, para prender, nada disso. Tanto é que tiveram que enviar Jesus a Pôncio Pilatos, para que Pilatos e Herodes, naquele joguinho entre os dois, condenassem Jesus a uma pena capital, como foi. Porque o Sinédrio não tinha esse poder. Então, eram membros do Sinédrio, é um tribunal, uma assembleia religiosa, apenas para julgar heresias e fiscalizar os cumprimentos das profecias, sobretudo com relação ao Messias. Isso era o Sinédrio. E Nicodemos era um homem importante, era mestre das sinagogas e do Sinédrio, e se converteu, foi procurar Jesus de madrugada, e Jesus faz um questionamento a ele e diz: tu és mestre de Israel e não sabe essas coisas? Os irmãos conhecem essa passagem. Mas algumas traduções dizem que Nicodemos era membro do Senado, era senador. Aí junto com ele, que era apenas um mestre, né, um professor de teologia e membro do Sinédrio, existia a figura de José de Arimateia. Esse homem era diferente, porque ele era membro do Sinédrio, do Sanhedrim, mas era um homem riquíssimo. José de Arimateia era da região de Arimateia, na Judéia, e ele era dono de minas de extração de ferro e outros minerais. E ele tinha uma frota de navios que fazia o transporte
desse minério para as zonas dentro ali da Palestina mesmo, para Israel, para Jope, e mais tarde esse minério acaba indo para algumas ilhas onde os romanos mantinham fundições para poder fabricar armas, esculturas, enfim, navios e etc. Então José de Arimateia era um homem muito rico. E este homem, membro do Sinédrio. Aí tem algumas traduções da Bíblia que colocaram que ele era senador. Não era senador, irmãos. Nenhum deles era senador. Não era. José de Arimateia chegou a ser preso uma ocasião, bem muito depois da morte de Cristo. Ele é preso e o imperador manda soltá-lo, torna-se sócio do imperador no negócio de mineração e pega o seu dinheiro, pega os seus navios e investe pesadamente na obra missionária, no espalhamento da Boa Nova, e faz isso até os dias da sua morte. É muito bonita a história desse homem. Foi fiel realmente até a morte e despendeu todos os seus recursos para a evangelização mundial. Coisa tremenda. Mas senador ele não era. Porque tem que se entender o seguinte: para uma pessoa ser senadora em Roma não era fácil. A história romana é dividida em 3 fases: monarquia, república e império. O Brasil é invertido, né? O Brasil foi uma monarquia, virou império, depois república, é invertido. Bom, mas em Roma, durante o período da monarquia, somente os patrícios ou os membros das famílias patrísticas podiam alcançar esse privilegiado cargo, porque o cargo de senador escolhia todos os demais cargos de importância da República: cônsules, procônsules, prefeito dos costumes, prefeito da cidade, uma série de coisas. Finalmente, até o imperador, os ditadores, que eram cargos momentâneos que se adotavam em época de guerra, até a declaração de imperator, tudo isso foi papel do Senado. Então era muito importante. E aí, nesse período da história romana, só os patrícios podiam ser senadores. E quem eram esses patrícios? Eram descendentes das famílias que fundaram Roma, lá dos primeiros habitantes da Itália, lá descendentes diretos de Ítaca, descendente direto lá dos reis Tarquínios, esses camaradas que podiam ser os senadores. Depois, quando veio a época da República, a coisa sofreu uma mudança e os nobres dentro do Império, que eram parentes desses homens, desses patrícios, ou por casamento, por afiliação, por adoção, enfim, eram unidos às famílias patrísticas, recebiam o direito de serem cidadãos romanos. E como cidadãos romanos, eles poderiam se candidatar ao Senado. Mais tarde vem a época do Império Romano, é a época de Jesus, então é a época de Nicodemos, a época de José de Arimateia. A coisa funcionou mais ou menos até o segundo século, mais ou menos aí do metade do último século antes de Cristo para o início do terceiro século. Funcionou mais ou menos assim. O Império já estava começando a dar sinais de fraqueza, então começou a haver já algumas aberturas. Que aberturas foram essas? Nos dias de Jesus, que vai ali de Tibério César até o final da dinastia Júlio-Claudiana, com Nero, né, e Caracalla lá no ano 212, até Nero, o Império Romano usava como senadores o cidadão que tinha poder de voto censitado. Isso já aconteceu no Brasil aqui, na famosa Constituição da Mandioca, né? A pessoa tinha que ser nobre ou um homem muito rico que tivesse uma determinada fortuna em propriedade de terras e servos. Então, tipo assim, a pessoa que tivesse um patrimônio de propriedade
rural ou urbana, mais um determinado número de escravos que desse aí, vamos chutar um valor de hoje, que tivesse uma fortuna baseada nessas coisas, na ordem de seus 5 milhões de reais. Esses poderiam ser indicados ao Senado. Quem tivesse uma renda ou um patrimônio menor do que esse, não tinha condição de ser. Poderia até virar cidadão romano, por direito, como era o caso do apóstolo Paulo, do seu pai, ou por compra, né? Mas não podia, ia ter os direitos de cidadão romano, mas não podia ser candidato à vaga do Senado. Então, somente depois do imperador Caracalla, que é no ano 212 depois de Cristo, é que a coisa dá uma afrouxada e qualquer riquinho famoso lá poderia ascender ao Senado. Mas nessa época, de Caracalla em diante, o título de cidadão romano já estava desgastado, qualquer um conseguia esse título. Começou até a dar esse título para todo mundo que morasse em terra ocupada pelo Império Romano. Ah, é cidadão romano. Bagunçou, porque ele já estava enfraquecido o Império e logo na frente ele vai cair, né? Então, não tinha a menor chance de José de Arimateia ou Nicodemos, ou quem quer que fosse, que morasse lá em Israel, ser indicado ao Senado, porque o símbolo do Senado, quando as legiões romanas saíam à conquista, à frente ia um símbolo chamado fátio, que era um machado cercado de varetas, um fecho de varetas amarrando um machado no meio, e embaixo uma inscrição sobre o pé de uma águia, escrita SPQR, que é a sigla Senatus Populi Quo Romanorum, ou seja, Senado que pertence ao povo romano. O nome Senado vem do latim senatus, que vem de senus, velho, ancião, é um grupo de ancião. O Senado se reunia em um lugar, um prédio chamado Cúria Juliana, e ali na Cúria Juliana eles faziam suas assembleias, seus debates. O Sinédrio se reunia lá no Stol Real, no pátio externo do templo. Olha a diferença, nada a ver. Lá no Sinédrio, questão religiosa. Aqui no Senado, todas as questões, inclusive religiosas, mas militares, administrativas, políticas, das mais diversas ordens. Então, para ser senador, tinha que ser nobre, tinha que ter uma fortuna muito grande, que era um voto censitário, baseado na renda, cidadão romano e morador da capital de Roma. Então não havia possibilidade. Dizer que José de Arimateia e Nicodemos são senadores é engano. Então não entre nessa. Ah, mas minha Bíblia diz, erro de tradução. Por isso que eu estou explicando a você a impossibilidade desses dois personagens serem senadores romanos. Agora, hoje o Senado, na República presidencialista, como é o caso do Brasil, ele tem um papel diferente, né? Já não são mais anciãos, é a Câmara Superior, referendo as decisões que passam lá na Câmara dos Deputados, é um órgão muito especial dentro da República, mas bem diferente daquela época. Aí eu torno a questão da política. Meu irmão, não precisa se basear nesse personagem. Quando você vê um crente, para justificar a candidatura dele, basear-se em José, Moisés, Daniel, Davi, Nicodemos, José de Arimateia, você está diante de uma pessoa que está querendo te enganar. Não vote nele. Ele é um mentiroso, uma mentirosa, um enganador ou enganadora. As eleições são uma coisa muito séria, porque administra o futuro do nosso país, estado ou nação. Essas eleições municipais, elas são menores na sua definição de Câmara, que a Câmara maior, a Câmara alta é sempre o Senado, a Câmara dos Deputados, são chamadas eleições majoritárias, que elege presidente da República, governador e um terço do Senado, e os deputados é chamada eleições majoritárias, e essas são as minoritárias, mas são as mais importantes, sabe por quê? Porque o município é a base do Estado.
Então, não estou falando Estado da Federação, estou falando do Estado como governo federal. Porque o governo federal é a confluência de todas as esferas dos estados e províncias da federação, em torno do Distrito Federal, que por sua vez depende da subordinação dos municípios dentro desse mesmo ciclo. Então é um ciclo municipal, que é o menor, mas é o que nos atinge primeiro, você e eu que somos cidadãos comuns, o ciclo secundário, que é o ciclo provincial dos estados, que são os deputados e governadores, que nós não temos contato com eles, dificilmente, e o ciclo superior, que é o federal, presidente da República, senador e deputado federal. Então, nada nos atinge mais de perto e incomoda mais do que as eleições municipais. Mas são as eleições que nós temos a chance de errar menos. Por quê? Porque você conhece o candidato, que ele mora na sua cidade. Então, eu quero recomendar alguma coisa aos irmãos em geral. Primeira coisa, você é livre para votar em quem você quiser. Se você puder votar no irmão, nós temos um irmão candidato na nossa igreja. Um irmão é candidato. Você pode priorizar a candidatura do irmão crente da sua igreja, seja ela qual for. Porque está ali perto, precisamos de uma representação evangélica, ela é muito importante. Mas o nosso papel é espiritual. Jesus não precisou dos políticos, não pense que José de Arimateia era necessário a Jesus, que não era, mas nós precisamos organizar a vida de nossa cidade, não a igreja, a cidade. A igreja está inserida como elemento da sociedade civil protegida pelo direito, né? Então, a sociedade civil de direito pleno, a igreja faz parte dela. Muito bem. Então, você tem que saber escolher os administradores do seu município. E aí que está. Você tem um irmão da igreja, priorize o irmão da sua igreja. Da sua igreja. Priorize. Priorize sim. Primeiro, se ele tiver preparo para o cargo. A gente, para ser um professor, você tem que ter faculdade, pós-graduação, mestrado, até doutorado em alguns casos. Especializações, é uma exigência danada. Para ser um médico, muito mais. Um engenheiro, um advogado, um enfermeiro, todo mundo tem que ter um diploma, estágio, tem que comprovar algum tipo de experiência. Para político, não. O cara tem que ser maior de 18 anos e saber assinar o próprio nome. Deveria se exigir formação, preparo, um currículo de vida do camarada. Nada assim, eu ajudei um cego a atravessar a rua, eu distribuí uma dúzia de ovos para os necessitados. Isso é conversa, é papel de escoteiro. O indivíduo tem que ter preparo intelectual, formação acadêmica, a mínima necessária. Tem tanta faculdade à distância hoje, qualquer um faz faculdade hoje, tem que ter uma formação para poder administrar, para poder legislar. Como é que vai ser um prefeito se não tem formação? Vai ser um vereador fazer lei se ele não sabe nem falar, fala posantão e qualquer coisa? Pelo amor de Deus, irmão. Então escolha o primeiro critério, preparo intelectual e acadêmico, currículo. Segundo, a honestidade. Se o candidato for mentiroso, trambiqueiro, se já deu tombo em você, se já enganou o irmão da igreja, ou a igreja inteira, como a gente viu há pouco tempo, não vote nessa pessoa. Pessoa que mente, que tem duas caras, tem duas palavras, não merece seu voto. Se for pessoa aliada a grupo criminoso, você não pode votar, irmão. Se for pessoa ficha suja, que conseguiu uma aprovaçãozinha, era ficha suja, agora não é mais, já pode candidatar. Cesteiro que faz um sexto, faz um cento. Perdão é quando a pessoa se converte e muda de vida. Ímpio vai repetir o pecado. Se você vê qualquer irmão ou irmã, qualquer pessoa aliada a políticos que já foram acusados pela Operação Lava Jato, pelo mensalão, pelo covidão, que responde processo por improbidade administrativa, por desvio de verba, seja lá por que for, se você votar num crente ou numa crente, ou até uma pessoa que não seja crente,
mas está irmanado com pessoas que respondem processo criminal por usar o cargo político. Você é um criminoso, irmão. Não vote nessa pessoa. Essa pessoa não tem nada de Deus para falar para você. Como é que eu vou tirar um retrato? Vote no pastor Roberto. De um lado, Dilma Rousseff, terrorista, assassina, assaltante de banco, presidente impeachmentado do Brasil, que deu pedalada, roubou e pintou o Sérgio. Do outro, Luiz Inácio Lula da Silva, o maior criminoso que a história brasileira já viu. Como que eu tenho respaldo moral e espiritual para representar o povo evangélico ou o povo em geral da minha cidade, se eu estou numa foto aqui com 2 bandidos, talvez um esteja até com a tornozeleira eletrônica na canela? Você tem que ser, desculpa eu falar, você tem que ser muito burro para poder votar numa pessoa assim. Então procura um candidato limpo, que não esteja sujo. Então, primeiro critério, preparo intelectual, acadêmico, curricular. Segundo, o pré-requisito moral, que não tenha antecedentes criminais, que não tenha história, principalmente na administração política com processo. Pelo amor de Deus. Não adianta falar de Lava Jato, malhar o Supremo, malhar não sei quem, se você vota nos bandidos ou quem está associado a bandido. Terceira e última recomendação. Não venda o seu voto. Não venda. Meu irmão, quando você dá o seu voto, todos os milheiros de tijolos, um caminhão de pedra, de areia, sapato, dentadura, seja lá o que for, você, primeiro, perdeu a condição de cobrar do político. Ele comprou você. Você não pode cobrar dele. Segundo, você vendeu a sua consciência. Terceiro, você cometeu um crime eleitoral. Você merece ser denunciado, processado, e o candidato que te comprou o voto processado, se eleito impugnado e inelegível. É o que a lei estabelece para vocês. Então, não venda o seu voto, não venda. Crente da igreja, você vendeu o seu voto, você cometeu um crime. Por ter cometido um crime, você pecou e é passivo de disciplina na igreja. Isso é sério, é crime, irmão, é crime. Não venda o seu voto. Tem irmão aí que está candidato a vereador, e até pessoa que não é crente também, lutando para ser eleito, sobe morro, desce morro, leva a cesta básica, amarra cachorro de um, cura a ferida do outro, penteca, vai no velório, vai no aniversário, que esses políticos eles vão em tudo, qualquer negócio que tem. Então, chora, ri, chora ao mesmo tempo, estão se esforçando para ser eleito, fazendo tudo, né? Mas não tem dinheiro, está lutando. Ele te pede o voto, você pergunta os projetos dele, examina ele, enfim. Agora, quando você é abordado por um elemento que tem dinheiro, geralmente esse dinheiro é roubado do próprio poder público, ele te paga R$50, R$80, R$100 por um voto, meu irmão, você está recebendo dinheiro que foi roubado de outro lugar. Está vendendo sua consciência, cometendo crime e sendo desonesto com quem não tem dinheiro para disputar as eleições e está gastando sola de sapato e saliva de porta em porta para convencer o seu eleitor. É totalmente desigual. Aí depois quer falar de desigualdade social. Começa aí. Então, se eu fôssemos candidatos, nós não tivéssemos, como eu não tenho dinheiro para pagar votos, se tivesse também não pagaria, que eu não sou corrupto, eu não sou ladrão. Como que eu vou competir com quem tem dinheiro? Então, seja honesto. Não aceite propina de político, não venda o seu voto. Eu falei que era a última, mas ainda tem mais uma última, desculpa, um quarto ponto. Não trabalhe de boca de urna. Você pode trabalhar agora, vestir camisa, bandeirinha na rua, enfim. Agora, no dia da eleição, você não pode ir para a rua onde tem as sessões eleitorais para distribuir santinho, porque é crime eleitoral, a lei não permite. Se você for denunciado, você vai em cana. Vai ser solto no fim do dia, mas vai em cana e vai responder processo. Então, não trabalhe de boca de urna no dia da eleição. Faça agora. Agora você faz a tua política lá, ganha teu dinheiro para trabalhar para o cara. Você não precisa votar naquele cara, não.
Você está segurando bandeira aí na rua o dia inteiro para ganhar um trocado. Adesivou o carro para fazer propaganda para o cara. Mas não precisa votar nele. Só vota nele se ele cumprir aqueles requisitos que eu falei com você lá atrás, tá bom? Então, seja honesto. Não deixe ser corrompido por essas coisas. Pelo amor de Deus, não envergonhe o Evangelho. E se você vê algum pastor, obreiro, que é candidato, mas não está vivendo de acordo com o Evangelho, não vote nele, senão ele vai envergonhar o Evangelho. E pelo amor de Deus, não leve essa sujeira maldita para dentro das igrejas. A igreja é um lugar de glória a Deus, aleluia, conversão de alma, batismo do Espírito Santo e de alegria, e não de mentira, falcatrua e fingimento. Tá certo? Então que Deus te abençoe, que você escolha bem o candidato do seu município, o seu vereador, o seu prefeito. Cuidado com o partido, né? Os partidos de esquerda são ateus por definição, inimigos da família e do conservadorismo, e perseguidores da igreja. Vote no candidato da direita, seja bastante consciente. A cidade é sua, você conhece essas pessoas. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, guarde esse pequeno conselho, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Senhor, eu oro por esse irmão, essa irmã, que vai estar fazendo seu papel de cidadão, mas que o faça com integralidade de coração, com inteireza de caráter, sem se corromper, sem se vender, sem se sujar. Que o Senhor abençoe a cada um dos irmãos, para que conscientemente escolha o candidato que eles quiserem. Assim eu te peço e agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. E quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede todos de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e paz será convosco. Amém.